Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui complementar a nossa lista de exercícios, um vídeo aí sobre funções, função definida por mais de uma sentença, né? Vou resolver e explicar dos exercícios da nossa lista. O exercício é esse daqui, ó. Em uma imobiliária, a comissão paga a cada um dos corretores consiste em um percentual sobre o valor de venda do imóvel, conforme tabela a seguir. Então aqui a gente vai ter 4 itens para a gente responder referente a essa questão. A tabela é essa daqui, ó. Como é que funciona a comissão? A gente tem 3 faixas de valores, né? Então a primeira faixa ele fala o seguinte, ó, se você vender um imóvel até 180 mil reais, você vai ganhar 8% de comissão sobre o valor do imóvel, ou seja, 8% de 180 mil. A segunda faixa é entre 180 a 500 mil. Então, 180 até 500 mil, a comissão cai 1%, vai para 7%. E por fim, a gente tem aqui uma terceira faixa, né, que é os valores acima de 500 mil. Então, se vender um imóvel acima de 500 mil, a comissão é de 6%. Normalmente, né, no mercado é aplicado o contrário. Quanto mais você vende, maior é o percentual, né? Aqui ele tá invertido, mas para questões de prática não tem problema. Então, o primeiro item que ele fala, assim, o item A. Qual é a comissão paga a um corretor que conseguiu vender um imóvel de 350 mil reais? B. Qual é o valor do imóvel que um corretor precisará vender para receber uma comissão de 39 mil reais? C. Escreva a função que define a comissão paga ao corretor por um imóvel de valor X e construa o gráfico da função. Então, notem que no primeiro item, deixa eu fechar aqui, ó. No primeiro item, ele me dá o valor de 350 mil, que é o valor do imóvel, né? Nesse caso aqui, o valor do imóvel vai representar a variável X e ele quer que eu determine qual é a comissão. Então, seguindo lá nossa linha de raciocínio, nossa estratégia, né? Primeiro passo, a gente vai fazer a leitura e a compreensão do problema. A gente já leu o problema, viu que é um contexto aí que passa no imobiliária, né? E a gente tem que calcular a comissão dos corretores. E na primeira situação ele me fala assim, ó, o corretor vendeu aqui 500 mil reais, né? Qual que é a comissão dele? Então, depois que a gente fez a leitura, a gente vai anotar as informações importantes. Então ele está me dando aqui, ó, 350 mil reais, que é o valor do imóvel, tá? E depois ele me dá o valor de 39 mil reais. 39 mil reais, que é o valor da comissão aqui, certinho? Primeiro ele me dá o valor de x para eu determinar y, depois ele faz o contrário, ele me dá o valor de y para determinar x, tá? Então, anotei as informações aqui com marca-texto, tá? Na tabela e no enunciado. E agora eu vou fazer aqui, eu vou planejar executar o problema, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, do item A, né? A gente vai calcular quanto que é a comissão de uma venda de 350 mil. Aí, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor e ver em qual faixa de valor ele se encontra. Se é na primeira faixa, ó, 350 mil, ele está compreendido de 0 até 180 mil? Não está, né? 350 mil, segunda faixa de valor, ele está compreendido entre 180 e 500 mil? Sim. Então, essa daqui é a faixa de valor que eu tenho que calcular para determinar essa comissão, tá? Então, eu tenho que determinar quanto que é 7% do valor do imóvel, certinho? E aqui, ó, coloquei 7%. A gente pode utilizar na forma decimal, que é 0,07. Eu poderia estar utilizando aqui na forma de fração, né? Que é 7 sobre 100. As duas dariam certo. Então, 350 mil vezes 7% é igual a 24.500. O que é esse 24.500? É a comissão, certo? Então, 24.500 é a imagem de 350 mil, certo? Então, nesse caso aqui, está representando a comissão. Se um corretor vende um imóvel de 350 mil, ele ganha a comissão de 24.500. Beleza? E depois, o que eu fiz aqui? Ó? A terceira faixa da tabela, ele fala que é acima de 500 mil e a comissão é de 6%. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu só apagar aqui. Não vai ficar muita poluição. Então, o que eu fiz aqui no próximo passo? Ó? Eu determinei qual que é a comissão máxima que um corretor tem que receber
se ele vender aqui, ó, um imóvel de 500 mil, que é o último valor aqui da segunda faixa. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 500 mil e multipliquei por 7%. Ou seja, dentro dessa faixa, ele vai receber uma comissão máxima de 35 mil. Então, 35 mil é a imagem de 500 mil, certinho? E depois feito isso, o que eu fiz? Só para entender a tabela, né? O que eu fiz? Eu peguei aqui 500 mil e R$1. Então, por que eu coloquei R$1 a mais do que do de cima, né? Por que ele fala aqui na tabela que na terceira faixa são valores acima de 500 mil reais. E 500 mil e R$1 é acima de 500 mil. Então, quem vendeu imóvel acima desse valor recebe 6% de comissão. Aí olha só que engraçado, né? Que se a pessoa vende um imóvel de 500 mil, ela vai receber 35 mil reais. Se ela vender um imóvel de 500 mil e R$1, ele vai receber 30 mil reais e 6 centavos. Né? Não faz muito sentido, mas aí eu fiz essa conta a título de curiosidade aí, caso alguém questionasse. E aí, por fim, então, o item A está respondido aqui, depois eu só vou formalizar a resposta, eu vou para o item B. O item B ele quer saber o seguinte, ó, qual o valor do imóvel que o corretor precisará vender para receber uma comissão de 39 mil? O que a gente vai fazer? Ó? O valor do imóvel está sendo representado aqui pelo X, certo? Então, se eu pegar o valor do imóvel e multiplicar por 6%, notem que eu usei o 6%, que é a faixa 3 aqui da tabela, porque eu já vi que o valor mínimo dentro dessa faixa é 30 mil, tá bom? E o valor máximo na segunda faixa é 35 mil. Ou seja, 39 mil ele só pode estar aqui na terceira faixa de valor, que são os imóveis acima de 500 mil. Então, o que eu fiz? Eu peguei os X e multipliquei por 0,06, que corresponde a 6% da tabela. E isso daqui tem que dar 39 mil. Tá? Notem que isso daqui virou uma equação do primeiro grau, e conforme o x está multiplicando 0,06, eu vou pegar o 0,06 e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 39 mil dividido por 0,06. Tá? E a resposta aqui dessa divisão dá 650 mil. Ou seja, para um corretor receber 39 mil reais de comissão, ele precisa vender um imóvel de 650 mil. Certinho? E aí, respondido o item B, a gente vai para o C aqui. Ó. Escreva a função que define a comissão paga ao corretor para o imóvel de valor X. Então, notem nesse caso aqui, que a gente está chamando de função definida por mais de uma sentença, é quando eu tenho mais de uma regra que define a função de acordo com intervalos ou faixas de valores de X. Então, notem aqui que na tabela eu tenho 3 faixas de valores de X. Faixa 1 até 180 mil, faixas 2 de 180 a 500 mil e faixa 3 acima de 500 mil. Então, eu tenho que escrever uma sentença para cada linha. Como é que vai ficar a sentença? A gente vai colocar uma condição, que eu escrevi assim, ó. Minha condição é a seguinte, ó. Se o x for menor ou igual a 180, eu vou utilizar essa regra aqui, ó. Eu vou pegar o x e vou multiplicar por 0,8, certo? Essa é a primeira condição. A segunda condição é a seguinte, ó. Se o valor de x for maior que 180 e menor ou igual a 500 mil, eu vou utilizar essa regra. Eu pego o valor do imóvel e multiplico por 0,07. E por fim, se o valor de x for... Deixa eu pegar outra corzinha. Se o valor de x for maior que 500 mil, então eu vou usar a regrinha x vezes 0,06, que é 6%. Certinho? Então, notem que eu tenho 3 regras diferentes para essa função. Beleza? Então, a gente chama essa função de função definida por mais de uma sentença. Certinho? E agora sim eu vou lá no quarto passo, né? Que é responder todas as questões aqui atribuídas, né? Todos os itens atribuídos nessa questão, que é o A, B e o C. Então, o item A ficou assim, ó, a comissão paga por uma venda de 350 mil corresponde a 24.500, que vai ser a primeira parte aqui, ó. O item B, a gente coloquei assim, ó, para receber uma comissão de 39 mil é preciso vender um imóvel de 650 mil. E o item C ficou assim, ó, a função PX, que é o percentual, né, em função do valor da casa, é dada pelas sentenças
Aí o que eu coloquei aqui em cima, eu repeti aqui embaixo, ó. Certinho? Então são 3 sentenças. Uma regra para cada sentença. Certinho? Ou para cada linha da minha tabela aqui acima. O último item, vou apagar tudo aqui. O último item ficou assim, ó, construa o gráfico da função. Então nota aqui na minha função o seguinte, ó. Eu tenho 3 faixas de valores, 3 sentenças, e aqui no gráfico eu tenho 3 segmentos de retas. O primeiro segmento de reta vai do 0 até o 180, que é o intervalo que está aqui, ó. O segundo vai de 180 até 500, que é o segundo que está aqui, ó, 180 até 500. E o terceiro intervalo é essa reta aqui, ó, que são os valores acima de 500. Certinho? Então aqui, ó, no eixo da horizontal a gente tem o valor do imóvel e no eixo da vertical a gente tem o valor da comissão. E notem aqui, ó, que existe como se fosse um degrauzinho aqui entre uma sentença e outra. E aqui acima também, ó. O que é esse degrauzinho? Foi aquele questionamento que eu levantei, né? Se você vender um imóvel de 501 mil, na verdade foi 500 mil real, né? Você vai receber menos comissão que você vender um imóvel de 500 mil, né? Então, essa diferença dá esse degrauzinho aqui, né? O gráfico de 501 mil vai estar um pouquinho abaixo do gráfico de 500 mil, certinho? Então, essa foi a elaboração do gráfico. Eu vou apagar aqui para vocês copiarem. Não é um tema tão simples assim dentro de função afim, mas é um tema importante que cai com bastante frequência, tá bom? Eu espero que tenha entendido aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu!